estudiosas e estudiosos do tarô e seguidores do Oraculando e desse canal aqui do YouTube. Que saudade de trocar com vocês. Então vamos dar início ao primeiro conjunto de troca de cartas, né? Que havíamos combinado alguns vídeos atrás, já que estamos chegando bem no finalzinho do nosso curso, as dúvidas vão surgindo, elas vêm surgindo desde o vídeo da introdução, e agora eu abri para que vocês possam colocar a sua dúvida, né, a sua questão sobre o estudo do tarô nos comentários, e eu vou escolhendo, às vezes de 1 em 1, de 3 em 3, para que eu possa, dentro do possível, ir respondendo. E é interessante porque, às vezes, a dúvida de um, com certeza, ela também é a dúvida do outro, conforme eu fui selecionando algumas perguntas, mais por ordem até cronológica mesmo, né? Porque todas as perguntas bem interessantes, tem pessoas aqui muito talentosas e com certeza tem as que estão conhecendo, tendo contato com o oráculo agora, e tem algumas pessoas que já, né, conhecem, pelo teor das perguntas eu percebo isso, e que tem aquela duvidazinha ou outra da troca, e que eu acho muito legal trocar, porque eu também aprendo muito quando eu me proponho a ensinar, né? Então vamos lá. Eu selecionei 3 perguntas hoje. A primeira é da Isabela, que aparece como Isa P. Célias aqui, tá? E assim é a carta da Isabela. Oi, Cris. Vamos fazer um paralelo entre tarô e numerologia? A data somada de nascimento de uma pessoa corresponde a um arcano maior? Podemos falar sobre as cartas natais? Obrigada, Isabela. Bem, Isabela, nós que nos interessamos por oráculo, com certeza nós nos interessamos por vários oráculos, mas fica muito difícil a gente dominar tudo, não é? Apesar da gente entender uma pinceladinha de astrologia, uma pincelada de numerologia, uma pincelada de runas e por aí vai, sempre tem aquele oráculo que é o oráculo que a gente domina, o oráculo de escolha, né? Que provavelmente foi o oráculo que nos escolheu para ter uma intimidade maior com ele e para que a gente possa trabalhar tanto o nosso autoconhecimento quanto guiar as pessoas que permitirem, que a gente possa abrir o oráculo para elas também. Então, o que eu fiz? Adorei sua pergunta, num vídeo que eu tenho bem no iniciozinho, acho que talvez seja o meu primeiro vídeo, ou segundo, que não tinha ainda chegado esse momento do curso do tarô, eu trago essa questão do número do ano, né? Que seria, qual vai ser o meu tarô, minha carta do tarô do ano? Que seria o dia e o mês do aniversário somados, mais o ano que a gente está entrando, sempre a partir do aniversário, porque tem um ano novo que a gente pode pensar que começa a partir de 1º de janeiro de cada ano, tem o ano novo astrológico que inicia no dia 20 de março do ano X, né, de cada ano, e o nosso ano novo pessoal que inicia sempre no dia que a gente nasceu, tá? Então, fui buscar minha consultora e a minha consultora em numerologia, que é uma super numeróloga, minha amiga bruxona também, que admiro demais. E sigam também a Eliane, o nome dela é Eliane Vituso, maravilhosa, tá? E fui perguntar, Eliane, me ajuda, porque falei das cartas, da proposta, e já veio de cara essa pergunta. É tão cabeluda? É uma pergunta interessante, né? Mas a gente, para não dar uma gafe, a gente tem que pesquisar mesmo para saber o que está falando e para ser eficaz, né? E aí eu falei para Eliane primeiro como eu veria, e ela, que eu vou explicar para vocês, e ela concordou e me deu outras possibilidades. Então, agora há pouquinho tempo começou a seguir o canal também um rapaz chamado Oliver. E o Oliver, ele fez uma pergunta também
eu não anotei, né, para ser no sentido cartas, mas bate muito com essa pergunta da Isabela, que seria também nessa questão da numerologia, e a dúvida dele mas eu vou olhar minha carta natal, que a minha carta natal ela seria pelo somatório da minha data de nascimento, e aquela carta que você falou que é a 13ª, na primeira vez que a gente abre a mandala, né, que é aquela primeira vez de todas, a carta central é a carta da missão de vida. Como é que seria isso? Seria a carta 13ª seria uma missão de vida, mas mais do momento, e o somatório da data do aniversário seria de fato o que ou é tudo a mesma coisa, mesmo batendo em cartas diferentes? Como é que seria isso, né? Então, o que acontece? E assim, isso também me pôs a pensar. É muito interessante, porque a gente vai fazendo as coisas e sabe até o que está fazendo, mas tem muitas vezes de ir no automático, né? Sem uma técnica assim tão grande, e enfim, né? Fui me aprofundar. E aí cheguei para Eliane e falei: Eliane, como é que seria? Seria assim, isso está certo, do somatório do aniversário? Já vou voltar à questão do Oliver, porque é meio que a mesma da Isabela, né? E aí ela falou assim, é assim, então como é que seria, tá? Então vamos pegar uma data de nascimento aleatória, tá? 26 de março de 1989. Então a gente pegaria e faria um somatório para descobrir o arcano maior, né? Então, 2 mais 6, mais 3, mais 1, mais 9, mais 8, mais 9, tá? Ou você pode ir 26, e aí então vai dar 8, mais 3, e depois separar, né? É o 19, que daria 1 com 9, 10, o 8 com 9, 17, você vai fazendo essa diminuição. Você pode somar direto, a ordem dos fatores não altera o produto, né? E, enfim, então você pode somar direto, e nesse caso, dessa data específica, o somatório seria 38. Há variações de um tarô para o outro, em qual ordem que vem o primeiro arcano maior, o primeiro naipe, né? Então, por exemplo, no tarô mitológico, que é o que eu mais uso, que eu me identifico, então viria copas, paus, assim como eu estou fazendo no curso, a sequência, copas, paus, espadas e ouros. Existem variações, em outros tarôs, essa variação, ouros eu acho que está sempre no final, tá? Mas essa variação ela muda, assim como em alguns baralhos há uma variação da carta da justiça para a carta da força. Então a carta da força em alguns tarôs ela aparece como carta 8 e a justiça como a 11ª carta, o 11º arcano, mas eu considero a justiça como carta 8 e a força como a 11ª, tá? Então existem essas variações. Para mim, eu considero, né, nessa sequência que viria então do mago até o louco, ou do louco até o mundo, né, a carta 021, mas aí para ter o 22, o louco ele voltaria, então são 22 cartas, e aí a 23ª, ela seria para mim o Ás de Copas, a 24ª, o 2 de Copas, e por aí a gente iria, tá? Então a soma dessa data de aniversário que eu dei, 26 de 3 de 1989, ela seria 38. Então ainda sem chegar nos arcanos menores, pensando nos maiores, a gente somaria desse final 38, somaria o 3 com o 8, até chegar a um número com um único algarismo, tá? Então 3 com 8, 11, a gente já teria aí uma carta, que é a carta à força. E se a gente desmembrar um pouco mais, a gente chegaria no 2, a sacerdotisa. Ou até as duas energias contidas nesse número. A carta da força, que é uma carta que tem muito, ela fala muito de ter que lidar com as questões do ego, né? Ter que colocar
ali ter que o ego ele saber direitinho como lidar com a energia, com aquela tensão que vem do inconsciente e também não se subjugar à tensão que vem do externo. Então ele tem que achar um lugar de suportar essa tensão né, para posteriormente ele viver a missão do enforcado, que seria de uma resignação ativa, né, que seria de olhar as coisas por um outro ângulo, de se demorar ali subvertendo o olhar, né? Então, a partir dessa lida, dessa quebra de paradigma do ego ele deixar de ser tão rígido e poder ser mais flexível, né? Ele usar aquela força daquele leão que aparece como uma força para o feminino, como uma força que vem através da sensibilidade, através também da intuição. Aí a gente já vai olhando, né, que quando essa carta da força ela já está bem trabalhada, a redução desse número 11, do 1 mais 1 para o 2, que seria a sacerdotisa, é interessante, porque aí essa força toda ela viria a partir desses elementos, de algum conteúdo que venha de sonho, de algum conteúdo artístico, de uma intuição, de um insight, viria de uma completude do acesso maior do ego a esse mundo inconsciente. Não no sentido dele ser invadido pelo inconsciente, mas no sentido dele conseguir uma conexão fluida com esse outro mundo, né, por baixo do mundo, tá bom? E também, a partir dessa ótica, né, da redução dos números, então a gente poderia pegar esse número 38 para ver qual arcano menor seria, né? Então, nesse caso, seria o 2 de paus. Então, essa influência do 2 de paus, que é uma energia do início, foram colocadas as estacas de uma boa fase, né? De uma fase criativa, criadora, de energia vital. Então, provavelmente é uma pessoa que traz em si aquele cunho da energia vital, aquele cunho de uma força para iniciar. E aí é preciso trabalhar com essa pessoa, essa força de iniciar e de repente ir lá para o arcano maior, força, para que além de iniciar, ela tenha força de vontade para sustentar, dar seguimento aos projetos, porque pode acabar sendo uma pessoa que ela inicia, ela vai ali com tudo e de repente como é que é para sustentar? Né? Será que tem criatividade para todo o processo, esse processo de sustentação? Então é convocar aquela força do arcano 11 com a intuição, a conexão e o propósito daquilo que eu estou iniciando da sacerdotisa para que possa aí fechar redondinho, tá? Então isso seria através da data de nascimento. De outro modo seria, como eu já falado, o arcano no centro da primeira mandala. A primeira mandala que você abriu, que pega do hoje até, né? Pega do hoje com uma influência da vida da pessoa toda, e aí você faz essa leitura, e aí a pessoa, né? Ela ouviu você fazendo a leitura e ela vai te dar um feedback para que você possa abrir uma próxima mandala, e a partir dessa próxima mandala você vai pegar então daquela data até 6 meses para frente e por aí vai. Então, Isabela e Oliver e todos os demais que estão participando aí dessa resposta, né, da minha carta vídeo para Isabela e para o Oliver como resposta, a questão dessa carta central que apareceria, ela viria como carta também da missão de vida. A probabilidade de não ser a mesma é grande? Mas vamos imaginar que para quem joga, né, já está tendo essa prática, cada jogo que a gente faz é um jogo extremamente singular.
e a gente joga, né? Vai jogar com o baralho inteiro, mas eu utilizo muito os arcanos maiores, porque eu acho que ali muito das respostas que a gente precisa já estão ali. Até já estou quase iniciando a resposta a Débora Marques e a Amanda Beatriz, que elas vêm perguntar também essa questão dos arcanos maiores e menores, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, dentro dessa ótica, né, eu utilizo bastante os arcanos maiores. Quando eu abro a mandala, eu só abro com os arcanos maiores. E a carta central daquela o primeiro jogo, depois a carta central, ela é a energia que vai influenciar de um modo maior a pessoa naquele momento. Então, sendo abelhudinha, como né, eu falei que somos assim outros oráculos. Para quem já fez mapa astral, o mapa astral, ele que também indico ótimas pessoas, tá? Indico demais o Haroldo Mendonça e demais a Cíntia Prado, né? São as duas pessoas que quando eu preciso fazer meu mapa, eu vou a eles e confio demais. E então, né, existe a nossa carta natal, quando nós nascemos é o nosso mapa natal, e de um aniversário até o outro acontece uma revolução solar. Então, o meu ascendente ele é peixes, mas nesse ano específico, o meu ascendente ele é câncer. E de um aniversário ao outro ele vai mudar e assim sucessivamente. Então, pegando essa data de nascimento aleatória que a gente viu, né, que a missão de vida ela seria 2, a sacerdotisa, ou 11, a força, uma não invalida a outra, né? Como eu falei, a gente vai desmembrando e a gente vai vendo quais são os conteúdos que a gente precisa. Quando a gente abre essa primeira mandala, obviamente só vai ter uma carta no centro, tá? E aquela carta, então vamos botar, o Hierofante, tá? Então, dentro dessa questão de sermos singulares, pegar essa junção da carta, né, da minha missão, da carta da minha missão de vida, da minha carta, do meu arcano, que saiu ali dentro da data do meu aniversário, com essa carta que ela é, né, central da mandala, o que daria do conjunto dessas duas cartas? Não precisa somar as duas, né? Então eu vou somar o 2 com o 5, aí dá 7. Eu não faria isso, né? Eu pegaria elementos ali como se fosse, então tá, existe no meu DNA essa energia, que é a energia 11 e 2, e essa energia 5, né? Como se fosse pai, mãe, ali, como se fosse da minha ancestralidade. Então, assim, como é que eu pego esses conteúdos em termos tanto de dádiva quanto de desafios que esses arcanos trazem, e como é que eu unifico isso para botar na minha vida, né? Então eu estudo vou pegando, vou percebendo do que se trata aquele assunto, quais são as dificuldades daquele arcano, vejo o outro também, e aquilo vai dar um ponto ainda, ao invés de tão global sobre a sacerdotisa, ou sobre a carta da força, ou sobre o hierofante, algo onde eu possa casar essas características e onde eu tenha mais recursos para aproveitar os elementos de autoconhecimento que eles vão trazer, tá certo? Então, Isabela, Oliver e todos vocês, fica aqui a minha resposta. Qualquer dúvida, vamos continuar a trocar cartas, seja sobre esse assunto, seja sobre outros. E vamos seguindo, tá? Vamos agora para a pergunta da Amanda Beatriz e também a da Débora Marques. Obrigada.